Oi, lindezas! Olha eu de novo aqui. Então, dando continuidade ao que a gente estava falando na aula passada, né? É importantíssimo conversar, né? E refletir sobre globalização, né? Então, globalização é um fenômeno, né? Do século 20, 21, mas que tem raízes, né? Com as grandes navegações e que o significado de globalização é justamente essa interdependência, essas relações, né, internacionais que se estreitaram com o passar do tempo e que hoje a gente vê consequências, né, de eventos na China acontecendo, refletindo na economia do Brasil ou vice-versa, né? Porque hoje nós somos um mundo conectado, um mundo dependente um do outro. E isso, né, lembrando vocês, é um fenômeno que só acontece num universo capitalista, porque a gente depende, né, para que isso aconteça, das redes de transporte e das comunicações que envolvem, então, o mercado mundial, o livre comércio, enfim, né, as relações de mercado. Então, né, a partir do fim da Guerra Fria, é que essas relações se intensificaram e ainda, né, um pouquinho antes, lá nos anos 60, alguns pesquisadores começaram a observar e nomear que o planeta Terra estava vivendo, né, numa aldeia global, numa, numa sociedade global. Talvez ali esteja a origem do nome globalização. Então, quando se fala em globalização, a gente lembra, né? Eu pelo menos lembro, a primeira imagem que vem na cabeça, essa aqui, né? Essa imagem, ela mostra, junto com a análise da letra da música que eu mandei para vocês ali nas atividades, né, do Gilberto Gil, uma, uma contradição, né? Onde nós temos um planeta Terra que é gigantesco, é enorme, né? E por mais que a gente queira conhecer ele todo, sempre vai ter algo de novo, algo de diferente, mas que com o passar do tempo, a sensação que a gente tem é que o planeta já não é mais tão grande assim, né? Ou seja, ele não mudou de tamanho, mas a sensação que a gente tem é que estamos mais próximos uns dos outros, né? Dos países, as culturas, as pessoas estão mais próximas umas das outras por ter acesso ao diferente, ao conhecer o diferente. Então, quando a gente escuta a letra da música, a gente vê a imagem, né? E pensa que no nosso dia a dia a gente está preso hoje dentro de casa, né, em isolamento por causa de um vírus que surgiu há alguns meses na China e numa velocidade enorme se espalhou no mundo todo, é porque nós temos um sistema de transportes, de comunicação que está movimentando o planeta todo, seja por turismo, por negócios, né? Então, por que a gripe espanhola ficou restrita a alguns lugares, né? A peste negra ficou restrita a alguns lugares? Porque naquela época nós não tínhamos uma circulação tão intensa de pessoas como a gente tem hoje. E aí, porque em Veranópolis ainda não tem, mas provavelmente vai ter algum caso daqui a um tempo, justifica essa movimentação intensa de pessoas no mundo todo por causa dos avanços inerentes à globalização, né? Então, o pontapé inicial da globalização foram as grandes navegações, que começou a estreitar laços, digamos assim, entre os diferentes, né? Então, quando a gente diz que o mundo fica cada vez menor, é justamente essa sensação, né, de proximidade, de eu pegar aqui olhar, tem uma impressora, né, que é de uma marca importada, tem filmes de shows e filmes que são internacionais, tem aqui o modem da internet que está me conectando, possibilitando eu enviar esse link de vídeo para vocês, né? Então, todos nós, a camiseta que eu estou usando, né, do meu desenho favorito, que não é brasileiro, e que isso o Gilberto Gil quis dizer na letra, né? Quando antes o mundo era pequeno,
porque a Terra era grande, hoje a Terra, aliás, hoje o mundo é muito grande porque a Terra é pequena. O meu mundo, né? O meu mundo era pequeno. Eu só conhecia a minha família, os meus próximos, as pessoas do meu convívio, e aí o planeta Terra parecia infinito, gigantesco, distante, impossível de alcançar, né? Não se tinha informações, demorava muito para as pessoas se comunicarem. Hoje não, né? Por causa da antena, né? Ele coloca na música, nós estamos mais, o nosso mundo é grande. Então eu tenho, né? Vocês também têm uma infinidade de acesso à informação que antes não se tinha, fazendo o mundo de vocês, as informações de vocês serem complexas, né? E aí faz com que o planeta Terra pareça menor, né? Porque ele estreita relações, ele diminui as distâncias, né? E isso não só no dia a dia meu, de vocês, mas também das economias, né? Então, a partir da metade do século XX, a economia se tornou um movimento, né? De sincronia, onde a gente vai ter a presença das multinacionais, das transnacionais, né, das empresas que vão dominar, né, o mercado internacional e reforçar, intensificar esses vínculos, né, que quando acontece uma crise financeira em algum país que é referência, né, econômica principalmente, obviamente, vai refletir nos demais, como foi em 2008 nos Estados Unidos, como está sendo agora também, e que a gente não sabe qual vai ser a proporção desses acontecimentos, né? Então, nós temos no mundo pessoas, né, estudiosos que afirmam que de maneira nenhuma a globalização é positiva, ou seja, não tem nada de bom na globalização, porque ela só reforça a posição de dominação daqueles países que são desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos, ou seja, né, um dos historiadores mais incríveis, assim, que é o Hobsbawm, ele vai falar justamente isso, e tem uma citação dele no livro de vocês, né, aqui do Era dos Extremos, adoro, até voltei a ler hoje para rever algumas coisas que ele fala do século XX e, obviamente, desse movimento de globalização, e ele diz que isso nunca é positivo porque os países desenvolvidos nunca vão possibilitar o crescimento dos subdesenvolvidos, né? Seria um tiro no pé. Já, por outro lado, a gente tem outras pessoas, outros estudiosos que dizem que não, que tem aspectos negativos e aspectos positivos na globalização. E os positivos, então, é a abertura de mercados, então acesso a produtos e a informações que antes não se tinha e que hoje a gente tem, ao aumento da oferta de produtos, né? Ou seja, não vem só de... A gente não é obrigado a comprar um produto porque é o único que tem à venda, a gente tem uma variedade grande e eu estou direcionando isso ao pequeno consumidor, como nós, mas também às grandes negociações internacionais, né? A gente pode ampliar. A concorrência, né? Então, quanto mais concorrência, o preço fica menor e mais acessível para que a gente, né, compre. E, por último, o avanço tecnológico, principalmente nas áreas da comunicação e dos transportes, que reflete muito no cotidiano das pessoas. E que a gente já sabe disso, vocês também já sabem disso, o quanto a informação e a comunicação, né, na verdade, evoluiu nos últimos anos, né? Já que sou uma pessoa de idade, quando eu tinha a idade de vocês, eu nem celular eu tinha, né? Fui ganhar no fim do terceiro ano do ensino médio, mas só funcionava mensagem de texto, né? Não existia internet no celular. A primeira câmera fotográfica no celular foi surgir depois e era um negócio horroroso, né? Ruim. E hoje a gente tem aqui aplicativos como o FaceTime, o WhatsApp, o Zoom, que a gente está usando bastante agora, né, para várias pessoas se conectarem ao mesmo tempo, que são, né, simultâneos e super eficazes na comunicação, que obviamente não foram
né? São evoluções de tecnologias criadas para os negócios, para o comércio, para as, enfim, multinacionais. Então, esses foram os positivos, né? E os aspectos negativos são, automaticamente, com o avanço da tecnologia, aumenta o desemprego, tanto o desemprego estrutural, né, que é aquele da substituição da mão de obra humana pela máquina, como o conjuntural, né? Também temos o aumento da desigualdade social, as crises financeiras e, por último, as relações de dependência econômica, que são as dívidas externas, enfim, dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, essas questões sobre globalização, de novo, não é novidade para vocês, mas são pontos importantíssimos para a gente tocar, já que é um assunto que está relacionado a tudo que a gente estuda, né? Então, é bem importante, certo? Estou à disposição, qualquer dúvida, mandem lá no grupo ou no privado se quiserem. Dúvidas também sobre as questões, se vocês têm também, né? Porque eu passei várias ali, né, na atividade para vocês revisarem e fazerem também. Então, gente, até mais. Beijo no coração. Amo.